Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Touchdown, o programa que fala tudo sobre a maior e melhor competição de futebol americano disputada aqui no Brasil. E antes de começar esse programa, gostaria de mandar um abraço para o pessoal do Overtime do FA, lá do sul do país, que na semana passada mandou as imagens do jogo entre Rex e Breakers pra gente. Valeu, galera, e parabéns pelo trabalho. E antes que você fale alguma coisa, Cauê, o Matias Peinado, da Lusa Lions, mandou um recado pra gente via Facebook. Ele agradeceu, falou que o nosso programa tá bem legal, bem curtinho, bem direto, do jeito que o pessoal gosta, mas disse que você precisa fazer essa barba, que parece que ela tá mal feita. Olá, Alan, olá, amigos do Touchdown. Pro Matias eu vou ficar devendo essa, até porque ele é barbudo e tem os dreadlocks, então pra ele eu vou ficar devendo essa paração. Quem é o Matias pra falar, né? Exatamente. Bom, mas agora sem perder tempo, vamos aos resultados do final de semana. Coloca na tela aí pra gente. E lá em Brasília teve Tubarões do Cerrado e Rio Branco. Melhor pro Tubarões, que venceu por 30-6. No Rio de Janeiro teve Vasco da Gama Patriotas e Minas Locomotiva. Claro, melhor pro Vasco, 45-0. Cauê, como previsto, né? Acho que nenhuma novidade, né? Tubarões venceu e o Vasco também, né? Eram jogos que a gente já deduzia que esses times venceriam pela diferença técnica entre os dois. Tanto Tubarões quanto o Vasco são superiores ao Minas e ao Rio Branco. Para mim, sem novidades, é o que você disse, no último programa a gente já comentou, já esperava essa vitória e de fato foi o que aconteceu, uma vitória tranquila para os dois times, 3 pontos na conta. De diferente, só o Tubarões que tomou ainda 6 pontos do Rio Branco, que teve que viajar bastante para chegar lá em Brasília, mas do resto, né, super tranquilo. Não, independente disso, não pode subestimar, eles foram lá, eles foram para pontuar também, então, mas no final, o que importa é o placar, a vitória, então, sem novidade. Pro Tubarões agora, 2-2. Pro Rio Branco acho que tá mais difícil, né? 1-3 e vai ter jogos ainda bem difíceis. Mas pro Tubarões é um jogo para manter o ânimo da equipe, para voltar a equipe pro campeonato, que começou com 2 derrotas, agora tá com 2 vitórias. Sim, eu acho que o Tubarões já foi bem preparado para esse jogo, confiante na vitória. Isso dá uma segurança para os jogadores. E agora, de fato, voltaram pro campeonato. Não tem uma agenda fácil, tem jogos complicados pela frente, mas é um time que está se aguerrindo durante a competição. É importante a evolução do time durante a competição. Isso o Tubarões está apresentando. Uma coisa que é importante na competição é o ambiente da partida. Você já esteve em Brasília, sabe que é bem complicado jogar lá, é muito seco, é muito quente, né? Você acha que isso pode ter atrapalhado o Rio Branco também em algum momento? Olha, eu já joguei tanto lá no Espírito Santo quanto em Brasília. Eu honestamente acho em Brasília muito mais difícil de jogar por ser esse clima seco. É calor também lá em Espírito Santo, muito mais, mais úmido. Então você sente um conforto na hora do jogo. Agora, em Brasília é complicado, isso é um fator que ajuda muito o time da casa e eu tenho certeza que eles aproveitam bem esse fator clima na hora de decidir partida. Um lugar que é muito quente também é o Rio de Janeiro. Não é tão seco, mas é bem quente. E numa partida sem muitas dificuldades para o Vasco, venceu por 45-0 e o técnico aproveitou para colocar o elenco para rodar. O quanto isso é importante para a equipe na continuação do campeonato? Olha, o que faz um time campeão não são 2, 3 jogadores ou até mesmo um gringo. Um time campeão precisa de elenco. Precisa de jogadores que suprem os titulares pelo menos de uma forma equivalente ou bem próximo disso, para não deixar o nível cair. E o Vasco mostrou que o elenco está bem firme, bem forte. Mais uma vez o Lucas Shaw fez a diferença na partida, está jogando muito, não é de hoje. Então o Vasco não teve uma dificuldade para vencer o Minas, também já é algo que a gente já tinha comentado aqui. E espero que o Minas tenha puxado esse lado do fator experiência que eu também citei, que realmente para eles, eu acho que vocês poderiam imaginar que não seria um jogo de uma vitória provável, mas valeria muito a experiência de jogar contra o time que é o Vasco. E o Minas perdeu, né, no decorrer, quando começou no torneio Touchdown, tinha um time, e nesse decorrer, né, no passar do tempo, acabou perdendo algumas peças. O quanto isso, você que está no Corinthians e também perdeu esse ano algumas peças, quanto isso faz diferença numa competição? Porque o time, de certa forma, tem que se encontrar durante a competição, né? Exato, acho que nem mesmo um time que está repleto de jogadores bons, com confiança, demora um pouco para engrenar. Não é simplesmente porque você tem jogadores de nome que já provou que é de fato o diferencial, mas demora um pouco para o time se encontrar e se engrenar. No caso do Minas é complicado, porque você perde jogadores provavelmente titulares
entram esses reservas que nem sempre conseguem suprir essa falta desse jogador titular. Então, durante uma competição, é muito complicado, de fato, atrapalha muito. Então, para o Minas, o que resta é praticamente cumprir tabela. E parece que, assim como em outros lugares do Brasil, eles também têm uma certa dificuldade para repor jogador, né? O jogador acaba deixando a equipe por qualquer razão, né? Seja ela qual for, e eles têm dificuldade de conseguir trazer novos talentos, né? Ou trazem jogadores com potencial, mas que ainda vão levar algum tempo para se desenvolver, né? Isso, o mercado de jogadores de futebol americano no Brasil ainda é muito escasso. Então, quando você consegue trazer alguém que já tem uma experiência, já é bom. Se você consegue trazer alguém com experiência, ainda com atitude de jogo, melhor ainda. Só que é muito difícil, muito difícil. E demora uns anos para o jogador que já tem um talento para o esporte se desenvolver a nível que está o touchdown hoje. Então, se você não tem um elenco firme, um elenco formado, pronto para uma temporada, e perdendo jogadores durante esse período, fica muito difícil de repor. Agora, uma coisa bem legal que aconteceu lá em Vitória, no Espírito Santo, foi o Vila Velha Tritões ganhando um título. Ué, calma, eu explico. Eles não ganharam um título de futebol americano, eles ganharam um título no cinema. O diretor André Lucas fez um mini documentário mostrando um pouco do dia a dia dos jogadores do Vila Velha Tritões. E por que você acha que tem tamanha curiosidade para saber como que funciona esse esporte que ainda é muito amador aqui no Brasil? Olha, o futebol americano, eu sempre posso dizer que eu sempre fui atleta. Claro, eu nunca fui um atleta profissional, mas sempre fui atleta. Joguei futebol, joguei basquete, joguei handebol, joguei tênis, então sempre pratiquei muito esporte. Mas tem algo no futebol americano que não se encontra em qualquer outro esporte. Pelo menos em todos que eu experimentei. Também eu acho que o mais próximo que o futebol americano se encontra, para dar uma comparação para o fã de esporte, acho que é a arte marcial. O futebol americano é a arte marcial dos esportes coletivos, porque é muito treino, e é uma intensidade de treino muito pesada, você se doa muito, e eu acho que esse é o diferencial do futebol americano que o brasileiro ainda não conhece, está começando a conhecer agora. Você precisa, sim, estudar muito o jogo, para você já tentar ser um jogador diferenciado. Você precisa treinar o jogo, a prática do jogo para ser um jogador diferenciado. Você precisa fazer academia, você precisa ter alimentação. Então, assim, não é um menosprezo aos outros esportes, mas o futebol americano exige uma carga horária para a dedicação do futebol americano que você não encontra em outro esporte. Eu acho que valeu muito bacana pelo fato de ter ganhado o prêmio e mostrar um pouquinho para o brasileiro do que se trata. Pois é, então Vila Velha Tritões aí premiado através do documentário. Depois vocês podem procurar na página do Vila Velha Tritões certinho qual que é o documentário, tudo certinho, assistir e conferir essas imagens que mostram um pouco do dia a dia dos jogadores de futebol americano aqui no Brasil. E agora a gente vai para os próximos jogos e a gente começa lá pelo Rio Grande do Sul entre Juventude e Corinthians Steamrollers, jogão que define muita coisa para as duas equipes. Também tem Flamengo e Santos Tsunami, os dois brigando diretamente pela vaga nos playoffs, e tem HP e Lusa Lions. O HP tá mais tranquilo, mas a Lusa precisa vencer para continuar na competição. Cauê, começando pelo Juventude e Corinthians, esse jogo vocês vão ter que encarar uma viagem imensa até o Rio Grande do Sul, vai ser cansativo, vai ser difícil, e o que esperar dessa partida? Olha, acho que essa partida vai ser o que vai definir para os dois times até onde eles vão nessa competição. O Corinthians, a gente, no caso, está com uma vitória e 3 derrotas, então estamos numa situação mais complicada que o Juventude, mas ainda há uma possibilidade de classificação, depende do Corinthians ir lá e fazer o trabalho. Pro lado do Juventude é praticamente a mesma situação, está numa situação um pouco confortável, está 2-2, mas e também é um jogo que é muito fundamental para verificar até onde eles vão nesse campeonato. Vem evoluindo durante a competição, não sei se vai atingir os playoffs, mas mostrou uma evolução muito bacana e o fator casa vai ser, acho que, muito primordial para o Juventude. O Corinthians vai ter que viajar até lá, são boas horas de ônibus, mas se o Corinthians quiser continuar na competição, vai ter que vir. E se o fator casa vai pesar, o fator americano deve pesar quanto, né? Porque eles têm 2 gringos lá que estão fazendo a diferença. Estão fazendo a diferença e estão cada vez mais entrosados, mostrando isso durante as últimas semanas, onde eles vêm arrancando vitórias sólidas, então vai fazer bastante diferença também.
E agora, um outro jogaço da rodada é entre Flamengo e Santos Tsunami. O Flamengo aí precisando se recuperar na competição, porque tá 1-2. Santos já tá muito bem na competição, né? Já tá 3-0. O que dá pra esperar de uma partida dessa, hein, Cauê? Olha, acho que essa vai ser uma partida pra gente ter certeza de como tá esse time do Santos. Mostrou uma evolução muito bacana desse início de competição. Muito por conta dos gringos, né? Exato. E eu acho que agora vai ser a primeira prova de fogo do Santos. Vai pegar um time playoff contender, um time montado, um time com jogadores muito experientes, com o KC, com o Iron Man. Então, acho que agora para o Santos vai ser o divisor de águas esse jogo. Agora, pro lado do Flamengo, que está numa situação um pouquinho mais complicada, é um jogo que não tem papo. Se quiser continuar no touchdown com chances de playoffs, vai ter que vencer. E eu acho que o Flamengo é o franco favorito. Mesmo jogando em casa, não é uma viagem longa para o Santos, mas se eles de fato quiserem continuar na competição firme e forte, tem que vencer essa partida. Então, o Flamengo, neste caso, está mais pressionado, porque precisa vencer. O Santos vai até com uma certa tranquilidade. Até que ponto isso pode ser favorável para os dois? Por exemplo, o Flamengo pressionado pode sentir e acabar fazendo uma partida complicada? Ou o Santos, tipo, tranquilo também vai, vou ser o franco atirador e vou lá e seja o que der? Eu acho que não seja o que der, mas eu acho que é uma mentalidade que o Santos poderia seguir. Tá bem na competição, já conseguiu vitórias importantes, sabe da dificuldade dessa partida, então eu não digo que eles não têm que ir lá buscar a vitória, porque no futebol americano praticamente não existe um empate. Mas e um pouco, eu acho que se preservar um pouco para esse jogo. Ainda precisa melhorar o elenco. Tem jogos mais para frente que eu acho que mais definitivos, mais definitivo para a equipe. Então, acho que uma mentalidade mais de preservação e aproveitar as situações que o Flamengo oferecer para o Santos no jogo. Pro lado do Flamengo, eles não podem deixar o nervosismo da responsabilidade da vitória contra o Vasco. Isso ficou bem claro, né? Porque o time começou tomando um monte de faltas, e faltas principalmente de false start, que indica nervosismo, né? Uhum. Então isso, de repente, atrapalha muito, né? O nervosismo vai ser primordial pro controle do jogo do Flamengo durante toda a partida. Não pode se desesperar se alguma coisa der errado no começo da partida, pode acontecer, mas tem que manter a cabeça no lugar. Tem jogadores experientes para isso. Eu acho que vai dar Flamengo nesse embate. Pode até dar Flamengo, mas no duelo dos americanos, você que conhece os 4 mais ou menos, né? Já viu do Santos. O KC, principalmente, né? Do Flamengo, você conhece muito bem. Você acha que nesse duelo dos americanos, quem vence? Difícil dizer. Vai ser um duelo de ataques, na verdade, né? Porque o Crawford também é running back. E os dois gringos do Flamengo são jogadores da ofensiva, quarterback e running back. Difícil. Todos muito talento, sabem jogar. Vai depender mais, eu acho que do técnico do Flamengo nas escolhas das jogadas. Pode ser que eu acredito que a chance do Flamengo, dos gringos do Flamengo serem os protagonistas são maiores, tanto o KC quanto o Iron Man. Mas eu acho que para escolher um, vai de Iron Man. KC já dobrou várias vezes, inclusive no Corinthians, né, de quarterback e safety. Uhum. Nesse caso aí, você acha que vale a pena colocar ele por conta dos gringos do Santos? Acredito que não. Acho que a defesa do Flamengo é capaz de parar o Crawford, e então acho que seria praticamente uma medida de desespero do Flamengo colocar o KC na defesa. Legal. E o outro jogo, né, o último jogo dessa rodada é entre Paraná HP e Lusa Lions. Esse jogo também promete, né, Cauê? Porque o HP vem assim desenfreado, né? Vem muito bem, e a Lusa agora em ascensão, né? Ganhou de vocês no último jogo, um clássico, a primeira vez que vence o Corinthians no torneio Touchdown. Agora deve estar com mais motivação, com mais ânimo para essa partida, né? Isso me tira uma dúvida. O jogo é aqui em São Paulo ou no Não, Paraná? vai ter que ir lá pro Paraná. Para mim é o jogo da rodada. São duas equipes que estão muito bem. Fator casa vai pesar. Vai pesar porque é difícil jogar lá no Paraná. A torcida sempre empurra de forma intensa o time do HP. E é um time que está muito bem preparado, tem um quarterback gringo. É um jogador bom, não acho que é o melhor gringo do Brasil no momento, mas é um jogador bom. Mas é um time que é muito físico, e eu acho que a Lusa possa sentir um pouco isso. Por outro lado, a Lusa vem muito bem, vem embalada, veio de uma vitória que, nossa, com certeza embalou muito o time para o resto do campeonato.
Esse é um jogo que eu já não... É difícil escolher um vencedor. Eu acho que vai ser decidido aí no último quarto. E quem errar menos nessa partida, eu acho que leva. E para a Lusa, a questão viagem. A gente sempre discute a questão viagem porque é inevitável. Pode interferir de alguma forma, inclusive até de levar um elenco maior, né? Com certeza. Depende da logística da Portuguesa. O jogo é no domingo, o jogo é no sábado? Não, eu acho que é no domingo. O jogo da Lusa Então, acho que é no domingo. Isso ajuda o time, porque jogadores, como todos sabem, estudam, trabalham. Se o time viajasse na sexta-feira para lá para jogar no sábado, provavelmente alguns jogadores do elenco não iriam para lá. Como o jogo é no domingo, pode ser que a Lusa consiga levar um número maior de jogadores. E também se eles vão direto para o jogo ou se eles vão passar a noite no Paraná. Tendo uma noite de descanso fora do ônibus, dormindo um pouco mais confortável, podendo dormir até um pouco mais tarde... O que não é comum, né? Que não é comum, pode ser que as chances da Lusa aumentem. Agora, sair de São Paulo, pegar mais de 10 horas de ônibus, direto para o jogo, é cansativo e isso em algum momento da partida vai pesar. Beleza, Cauê? Infelizmente, o nosso tempo é muito pequeno. Falar de futebol americano, o tempo passa muito rápido. E esse programa Touchdown termina aqui. Na semana que vem, a gente volta de novo com tudo sobre a maior e melhor competição do futebol americano disputada aqui no Brasil. E se você quiser saber as informações, já sabe, entra lá em touchdown.com.br, procura a gente no Facebook, vê os vídeos no YouTube, acompanha tudo dessa competição. Até mais, valeu!